O que acontece é o seguinte, essa questão do egoísmo, quando ela veio falar isso comigo, inicialmente eu não recebi com bons olhos, né? Porque ela entrou e ela disse, olha, eu tava orando e me veio uma direção do que a gente precisa falar no dia de hoje, e é falar sobre vulnerabilidade, e veio na minha cabeça egoísmo. Então, e aí ela disse assim, como eu com um comportamento egoísta, aí eu fiquei tipo, inicialmente eu não gostei do que ela disse. E aí eu falei com ela, falei, olha, não é que você tinha um comportamento egoísta. O seu egoísmo, ele era, na verdade, uma consequência de um problema estrutural que existia. Sim. Vou explicar melhor. Entenda que tudo aquilo que as pessoas expressam não é verdadeiro. Essa frase vai ser a melhor. O problema que você está enfrentando agora não necessariamente é o problema real. Ele é apenas a consequência de um problema maior que você ainda não se deu conta. Por exemplo, você está enfrentando um problema de falta de dinheiro. Né? O meu problema hoje é falta de dinheiro. A falta de dinheiro não é o problema. Sim. O problema é o que você tem como relação com o dinheiro. Porque não é a falta do dinheiro, porque você só está endividado justamente porque você tinha dinheiro. Sim. Mas a dificuldade que você teve de gerir aquilo dali fez com que você tivesse uma consequência desse problema. Então, o problema não é a falta de dinheiro, o problema é o como eu estou lidando com o dinheiro. Sim. Né? O problema não é ela ter um comportamento egoísta. O problema é o que está gerando para que ela tenha esse tipo de comportamento. E isso aqui é muito difícil. Sim. Mas quando a gente fala aqui dessa questão, vamos entrar na questão da identitária, né? Digamos assim. Quando eu digo eu sou egoísta, existe um rótulo sobre mim. Na verdade, já é uma sentença. É uma sentença. Tudo então, que carrega eu sou já é uma sentença. Exatamente. Então, essa diferenciação do eu sou egoísta para o comportamento egoísta é o que você falou, a separação. Lembra então, que você disse isso? Eu sou egoísta é justamente essa distorção de percepção. Da sua própria identidade. Da sua própria identidade. Sim. Foi o que eu disse pra ela. Eu disse assim, você não é egoísta, você tinha comportamentos egoístas. Por uma camada mais abaixo. Esses comportamentos, eles refletiam o meio que você foi criada. Por exemplo, por que você deseja o controle? Porque onde você esteve, pessoas que não têm controle são abandonadas, são ignoradas, são pisadas e são inutilizadas. Sim. Então, não é que ela queria ter o controle, ela queria, porque o controle respondia a uma falta que era ter poder, segurança, Sim. confiança. Sim. Então ela só confiava quando ela controlava. Se ela não tivesse controle, aquilo deixava ela numa posição de vulnerabilidade, de incerteza muito grande, que gerava outros problemas de estresse. Então, não é que ela era egoísta. E isso demorou, número 1, para que eu pudesse entender isso, porque eu não ligava. Então a gente viveu muito tempo com isso. Quando eu comecei a ser afetado, eu comecei a perceber. E aí foi quando eu fui estudar. Eu fui começar a estudar e a compreender isso, porque eu vi que a gente estava entrando num constante desalinhamento. E pelo meu passado e o meu histórico ser de muitos erros, principalmente de maneira impulsiva, e que me levou a ter muitas consequências e muitos prejuízos, a perder muita coisa, a tomar decisões muito erradas. Um dia a gente vai falar sobre isso, e depois eu tive um gatilho sobre a importância do que estava para mim, o que foi dado a mim. E aí eu falei, olha, eu preciso entender um pouco mais. Sim. Número 1, eu comecei a perceber o comportamento dela. Esse comportamento dava indícios de que era um comportamento egoísta. E aí eu precisei me separar. Eu acho que era isso que você queria que eu te falasse, né? Isso. Eu precisei me separar. Por quê? Você nunca vai conseguir ajudar uma pessoa a qual você se ofende com o que está acontecendo. Sim. Se você não tiver a maturidade de se afastar daquela pessoa e entender que aquilo não se trata de você, mas é um reflexo daquilo que se trata mais dela. Porque quando uma pessoa ela te ofende, ela está dizendo mais sobre ela do que sobre você. Sim. Você só se sente ofendido quando você concorda com o que está sendo dito.
Da camisa, né? aquilo, né? Se eu virar pra ela e dizer assim, nossa, sua camisa preta é horrível. Sim. Essa camisa preta sua é horrível. Só que a camisa não é preta, é vermelha. A blusa dela não é preta, é vermelha. Então, é diferente. Então, quando alguém fala algo que vai te ofender e você se sente ofendido, é porque, no fundo, você concordou. Sim. Então, eu não podia deixar com que aquilo que ela estava dizendo fosse uma verdade sobre mim. E aí, foi o primeiro passo que eu fui aprendendo ao estudar. Que eu precisava me separar da situação, dos movimentos. Eu precisava me distanciar da situação e não ver aquilo como uma ofensa, certo? Eu precisava fazer isso. E eu precisava dissociar a minha mulher do comportamento dela. Sim. Isso aqui é muito desafiador. Sim. Isso aqui é o que destrói. E isso, para quem está recebendo, às vezes, um apontamento de alguma coisa, né? Porque, no caso, durante muito tempo ele foi falando sobre isso, depois foi amadurecendo, a maneira foi tendo esse distanciamento, mas naquele momento, né, quando a gente entende, né, que uma figura de autoridade, ele dentro do nosso relacionamento é uma figura de autoridade sobre a minha vida. Então, por alguns momentos, né, e aí você se lembra de tudo que você já passou, e aí fica aquele... É como se o filme ele começa a se repetir. Se repetir, né? O ser humano, ele entra num ciclo. Sim. Né? Tem alguns intelectuais que dizem a melhor maneira de você prever o futuro, a melhor maneira de você não cometer os mesmos erros é você olhando para a história. Então, a maioria das pessoas, elas estão num ciclo de repetição. Sim. Então, se você teve um relacionamento que foi ruim, automaticamente você vai entrar num outro relacionamento que também vai ser ruim, no mesmo aspecto, mas não na mesma situação. Sim. Por exemplo, se teve algo que foi ruim nesse relacionamento, aí você, mas isso foi ruim porque essa pessoa fazia tal coisa. Sim. E aí você muda para um outro relacionamento. Só que ele começa também a dar errado. Sim. E aí você fala, poxa, porque essa pessoa tá fazendo a mesma coisa, tá fazendo X coisa. Só que é a mesma coisa que está se repetindo em situações diferentes, Sim. que se você não conseguir interpretar e perceber, você vai manter cada vez mais esse ciclo. Ninguém presta. A gente vai falar mais sobre isso, mas a respeito mesmo da questão da identidade, isso é muito importante que a gente tenha essa percepção e esse entendimento profundo de que aquilo que eu sou não é aquilo que eu penso que eu sou. Isso é muito importante, porque um comportamento não vai nos definir. Aquilo que o Senhor diz sobre nós, sim. Agora, se eu pego e eu digo que eu sou egoísta e aquele pensamento, ele entra dentro da minha mente e ele começa a ser empilhado com outras coisas negativas que eu tenho ao meu respeito, eu tomo aquela identidade para mim e eu acredito que eu sou egoísta. E quando eu sou egoísta, não há espaço para mudança. Porque quando é um comportamento, o comportamento pode ser alterado. A mudança ela nunca vai existir se não houver um reconhecimento. Uma consciência, o reconhecimento se eu não consigo reconhecer, sim, você não muda aquilo que você não reconhece. Sim. Eu posso sofrer as consequências. Eu conheço várias pessoas que dizem assim, não, mas eu sei que o que eu tô fazendo é errado. Sim. Bom, então se você sabe e você tá reclamando do porquê tua vida tá desse jeito, né? Não, eu sei que isso tá errado, eu sei que eu preciso mudar. Então, já que você sabe você tem consciência. Fazer alguma coisa. Só que, às vezes, o saber não necessariamente é o querer. Sim.